Regimes tributários para a psicologia. O que é, como funciona, como pagamento de imposto. Vou fazer esse vídeo aqui explicando sobre os regimes tributários disponíveis e qual o melhor para você, mais ou menos ali na sua faixa de faturamento, conforme a nossa experiência, conforme todos os psicólogos que nós atendemos aqui. Se quer saber mais sobre isso, fica até o final do vídeo que você vai sair daqui craque nos regimes tributários. Olá, eu sou o Tom Gomes, contador aqui da Lift Contabilidade. Vou falar com você hoje sobre regimes tributários. Se você gosta desse assunto, se você quer empreender na psicologia, já se inscreve no canal para você acompanhar todos os vídeos que nós estamos fazendo de empreendedorismo e de psicologia. E já deixa um comentário sobre quais vídeos você quer ver aqui, o que você quer, quais dúvidas você tem sobre contabilidade para psicólogos, empreendedorismo, que vai ser um prazer te ajudar respondendo a tua dúvida e fazendo mais vídeos. Regimes tributários são as formas que você tem de pagar os seus impostos para o fisco. Todo mundo que recebe algum dinheiro, né, na sua atividade profissional, ou não, qualquer dinheiro que entra ali de certa forma, ele é tributado. Você tem que pagar algum imposto sobre aquilo ali. E o regime tributário é quando você tem uma operação, né, de compra e venda, de venda de serviço, que é o caso da psicologia, venda de serviço. Você tem que escolher, você pode escolher, né, é um benefício você poder escolher ali o que mais se adequa à sua situação em seu momento, para você pagar o mínimo de impostos possível dentro da lei. Então, o governo hoje, ele traz alguns regimes tributários. O primeiro, que é o, digamos que é o padrão, é o mais básico, mais básico não, é o mais complexo, mas seria o mais natural, digamos assim, mais natural. É o lucro real. Por que eu diria que ele é o mais natural? Porque você paga uma parte dos impostos sobre o lucro, né, que no caso é o imposto de renda e a contribuição social. Como funciona? Você anota ali todas as suas despesas, você vai mandar para o contador faz a contabilidade. Aí tem alguns impostos que é sobre o lucro. Deu quanto de lucro? Deu 10% de lucro. Paga imposto em cima dos 10%. Aí tem outros impostos, que é o PIS e COFINS, que você paga sobre a diferença do que você vendeu de serviço e do que você comprou de serviços e produtos para a sua atividade. Ou seja, por isso que é o mais natural, porque você paga o imposto, mas você abate ali, então é mais ou menos ali, uma parte é o lucro de fato, outra parte é a diferença. Então seria o mais esperado, né? Mas qual o problema? É que ele é o mais complexo. Ele é o mais complexo, ele é muito complicado, porque além de fazer a contabilidade, ela não é tão simples. O governo ele diz, a contabilidade para apurar o lucro tem que ter isso aqui. Isso aqui eu não considero. Essa despesa aqui eu considero, mas essa aqui não. Se der prejuízo, eu não aceito esse prejuízo. Tem que fazer isso. Então acaba sendo uma complexidade muito grande e é muito fiscalizado. Então quando você é pequeno principalmente, acaba não sendo uma boa opção. Às vezes tem empresas pequenas, existem empresas pequenas, que o lucro presumido, o lucro real, vale a pena. Só que vale a pena tão pouco que não vale a pena pelo trabalho que vai dar mais, pela dor de cabeça que vai dar mais para o empresário. Então, tem o lucro real, que é dessa forma. Lucro presumido já é uma simplificação maior. Se presume o lucro, né? Pega o faturamento, o governo já diz, essa atividade aqui, eu presumo que o lucro dela médio é esse aqui. No caso da psicologia, a presunção dele é 32%. Então, aplica em cima da presunção e tal. Então, é um pouco complexo também, mas ele tem menos fiscalizações, digamos assim, tem menos risco de fiscalização. E aí existe um outro, que é muito conhecido, né, que é o mais conhecido, digamos assim, que é o Simples Nacional. Antes era conhecido como Super Simples, depois virou Simples Nacional já há um tempo. O Simples Nacional, ele é em cima do faturamento. Outra coisa, esses dois regimes de tributação que eu falei, você paga vários impostos, você paga 6 guias de impostos. Né? Você paga 3 guias ali todos os meses, 4 guias ali todos os meses e tem 2 que você paga trimestralmente. Então, dependendo da atividade, tem mais uma. Né? Então, acaba sendo até mais trabalhoso mesmo, né? Cálculo por cálculo e até o empresário pagar essas guias. Né? 4 guias, sim, paguei só 4, paguei 5, cadê a outra? Né? E o Simples Nacional ele veio para simplificar. Só que de simples, de fato, ele não tem nada, porque tem uma série de burocracias, uma série de confusões. Mas tem uma simplificação que é muito bacana, que é uma guia só. A gente faz a apuração ali dos impostos e sai numa guia só. Então você paga uma guia sobre o faturamento e já está pago todos os impostos da empresa sobre o faturamento.
Ocasionalmente pode aparecer ali uma retenção de ISS, você compra o produto de fora, pode ter né? Tem umas diferençazinhas que podem acontecer, mas no geral, no grosso, é isso. O Simples Nacional você paga sobre faturamento. Então, faturou 5 mil, aplica lá a tabela, calcula o imposto, a alíquota do mês, o percentualzinho ali que a gente vai aplicar em cima do faturamento e vai gerar a guia do Simples Nacional. Mais ou menos, se eu não me engano, foi 2018, acho que foi 2018, o governo criou o Fator R. O Fator R é uma possibilidade de trabalhar ali algumas atividades, né, principalmente as de serviços profissionais, mas algumas atividades, onde você consegue reduzir o imposto mesmo no Simples, porque o Simples a ideia já é ter uma redução ali do imposto. Mas quando ele instituiu o Fator R, ele trouxe a possibilidade de você diminuir o imposto sobre as notas, desde que a folha de pagamento de alguns tipos de empresa, que a psicologia acaba entrando também, se a folha de pagamento for acima de 28% do faturamento, você consegue entrar na tabela 3 do Simples Nacional, onde você paga menos imposto. Então, essa redução do Fator R traz uma redução real em relação ao Simples normal de mais ou menos 2 vezes. Se o contador, né, se você não fizer o controle do Fator R, você vai começar pagando 15,5% sobre o faturamento. Mas se o contador tivesse conhecimento e tivesse controle do Fator R, você começa pagando 6%, né? Diminui mais do que... Fica menos da metade, né? Então, é uma redução, assim, sensacional. E, por incrível que pareça, muitos contadores não sabem. Muitos contadores não sabem ou não querem fazer, porque dá um trabalho a mais, né? Tem uma preocupação a mais. Você tem que comparar a mês anterior, dos últimos 12 meses, atualiza na planilha, atualiza os cálculos e tal, calcula, testa, deu errado, corrige e tal. Então, é uma tarefa que é difícil automatizar. E hoje é tudo automatizar. E aí muitos acabam não fazendo. Então, eu não me canso de receber médicos e psicólogos aqui que o contador não fazia o controle do Fator R. E vocês acabam não tem esse conhecimento técnico para conferir, para entender e tudo. Então, essa é uma forma, essa é a melhor forma, né, dependendo do faturamento, mas até um faturamento bom, vale a pena você ter esse controle ali no Simples Nacional, no Fator R. Né? Então, são mais ou menos esse tipo de tributação. E tem a outra, que é quando você não tem tributação nenhuma, não abre CNPJ nenhum, qual a tributação que você fica? A de pessoa física. A tributação de pessoa física é a pior que todas essas. É a pior. Ela pode chegar a 27,5% do faturamento, né? De quanto você arrecada. Então, assim, dói muito. Eu falei aqui 6%, né? 27% só de imposto de renda. Aí tem o ISS, tem o INSS. Então, o imposto na pessoa física pode chegar facilmente a 40%. Pode chegar facilmente a 40%. E o trabalho para controlar tudo é igual ou pior do que na pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, você optando aqui pelo regime de tributação correto, tendo um contador que vai te ajudar ali a escolher da maneira certa, é a melhor opção 1000 vezes do que ficar na pessoa física. Tá? Então, além desse regime de tributação, eu vou falar para você já, daqui a pouco, sobre mais ou menos quais faixas de faturamento a gente já acaba ali mais ou menos. Cada caso é um caso, tá? Mas a gente acaba sugerindo já que qual regime de tributação acaba sendo a melhor. Então, antes de falar sobre as faixas de faturamento, vou te falar de mais um regime tributário que eu esqueci de falar, que eu vou falar agora. Mas antes, né, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e já deixa um comentário do que você está achando sobre essa explicação dos regimes de tributação, tá? O último regime de tributação é o regime de tributação arbitrado. Só que ele não é um regime escolhível. Ele normalmente acontece numa situação de fiscalização. A Receita fiscaliza, entende que você não tem os documentos, não tem controle nenhum, você sonegou, tá tudo bagunçado. E aí ela, meu amigo, essa clínica de psicologia aqui não tem como auditar nada, porque não tem nada. Então eu vou arbitrar que eles paguem X% de imposto sobre tudo que entra. X% de imposto sobre tudo que compra. X%. Então, ele arbitra, né? O fiscal ali arbitra como é que vai ser feito o seu acompanhamento tributário por um tempo. Certo? Então, ou seja, é o mais doloroso, né? Você fica na mão ali do fiscal decidir o que ele quiser, o que ele entender. E você não pode, na verdade pode argumentar sempre, né? Mas
mas é algo de difícil argumentação. E para você ficar longe do lucro arbitrado, é você ter um bom controle financeiro, seguir as orientações do seu contador, né? Seguir a risca ali. Então, dessa forma, você vai pagar o mínimo de imposto possível e vai ficar longe de fiscalização. E se for fiscalizado, você não vai ser obrigado a seguir ali para o lucro arbitrado, né? Que é muito doloroso, como eu já falei. Sobre faixa de faturamentos que nós sugerimos aqui para os nossos clientes. Varia muito, como eu já disse, depende da situação, depende do momento de vida, depende do faturamento, depende de um monte de coisa. Depende se tem secretário ou não, se está na folha ou não. E a gente dá uma consultoria personalizada para cada cliente que entra em contato com a gente, né? Então, se você quer saber mais sobre isso, entre em contato com a gente. Mas dando um chute aqui, né, média, né, que é o que eu explico nas nossas reuniões ali mais ou menos, a gente entende que... Eu tenho inclusive uma palestra que a gente faz para os nossos clientes sempre, sobre quando eu acho que vale a pena a gente abrir um CNPJ. Eu posso fazer aqui depois um vídeo sobre isso. Porque não é só faturamento, não é só, tem outros aspectos. Você pode faturar muito, ser mais barato, você virar lucro presumido, mas se não atender os requisitos que eu entendo serem preponderantes, não vale a pena. É melhor você pagar um pouquinho mais de imposto mesmo, mas fica do jeito que tá. É melhor, de verdade. E eu falo, sabe? Acontece de eu explicar, ó, aqui você economiza, mas eu acho que não vale a pena por causa disso. Aí o que decide, né? Obviamente, vocês que têm que decidir, a gente orienta, mas a decisão final é de vocês. Mas em média de faturamento, eu entendo que entre 1.000 e 2, 3, não, na verdade zero, né? Entre 2, 3 mil, certo? Para mim de 0 a 2, tá? Em algumas situações até 3 mil, aí depende, né? Da sua situação. Vale a pena você ficar com pessoa física, tá? Até 2 é certeza. Acima de 2 mil, eu já acho que fica na dúvida ali. Acima de 3, meu amigo, é certeza. Entendeu? Então tem essa nuance aí. Até 2, carne e leão. De 2 a 3, tem que conversar. Mas eu acho que, dependendo do contexto, vale a pena o CNPJ já. Acima de 3, CNPJ. CNPJ, certo? Simples Nacional. Simples Nacional, na minha visão, ele já vale a pena ali entre 2 e 25 mil por mês, mais ou menos. 2 e 25 mil por mês. 2 e 25 mil, vale a pena já, vale a pena, ponto. Acima disso, a gente tem que conversar para entender quantidade de despesa, se é uma clínica física ou não, se é online ou não. E aí a gente entender ali se dá para ir pro presumido, se dá para ir pro real. Enfim, se tem mais psicólogos atendendo junto com você, né? Então é algo que a gente vai dando na nossa consultoria ali, com os contratos de contabilidade que nós temos com os nossos clientes, tá? Então, essas são as minhas visões. Espero que eu tenha conseguido ser claro para você, tenha conseguido falar fácil aí esses assuntos tão complicados e chatos, né? Chatos para mim, imagina para vocês que são da área ali da saúde, né? Todos que a gente tem contato, né? Tem dificuldade de mexer com planilha, não gosta, né? E eu entendo muito bem. Mas espero que eu tenha conseguido falar aqui de maneira que você consiga entender. Deixa um comentário aqui do que você achou, se foi claro, se foi bacana, né? E fico à disposição para te ajudar em próximos vídeos ou até entrando em contato com a minha empresa para a gente conseguir fazer uma consultoria particular com você e te ajudar com todos esses planejamentos e essas decisões. Fico por aqui, foi um prazer falar com você, um abraço e valeu!